Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Hoje é 23 de janeiro de 2023 e vamos a mais um estudozinho do nosso manancial aí. Estava meio adoentado com a gripe, um desânimo, mas graças a Deus vamos retornar às nossas gravações. Depois que a gente acostuma gravar o manancial, esses videozinhos curtos aí, é muito bom, muito gostoso, né? É ruim não gravar, não é verdade? E o texto base se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, do verso 11 ao 24. Na realidade, está se tratando aqui da transformação que Jesus fez na vida de Paulo, né? Paulo, um perseguidor da igreja, foi transformado da água para o vinho. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. E não é coisa simples não, irmão. Ele fez a água se transformar em vinho sem usar uva, nada. Então, pela palavra, pelo poder de Deus, que Deus, Jesus é Deus, ele transformou água em vinho. E ele pode transformar a vida de qualquer um, né? A transformação não é só na cor, não. É no sabor, é na textura, é na fórmula química também, tem diferença. Então, é uma transformação extraordinária que Deus fez e faz na vida das pessoas. Quem éramos e quem somos, né? Quando a gente entrega realmente a vida ao Senhor, confia nele e deixa que ele dirija a nossa vida, dirija a nossa mente, o nosso falar, o nosso andar, a nossa vida realmente será outra no nome de Jesus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo não pregou segundo ele, nem homem nenhum, mas segundo a vontade do Senhor. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Quer dizer, um cara que foi criado estudando ali a Torá, né, a Bíblia, o Velho Testamento, conhecia muito, ele era zeloso de tudo que se aprendeu ali no Velho Testamento. E aí surge alguém pregando que é o Messias, então ele foi lá para defender a fé dele. E ele defendia com unhas e dentes, né? Ele perseguia, ele prendia. Então ele era uma pessoa zelosa, uma pessoa que conhecia muito do Velho Testamento, muito do judaísmo. Só que estava com os olhos vendados para interpretar as profecias que estavam escritas no Velho Testamento a respeito do Senhor. Tem muitas profecias, mais de 300 profecias a respeito do Senhor. Então, estavam fechados os olhos dele, ele não estava entendendo. Foi preciso Cristo aparecer para ele, né, no caminho de Damasco e perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Que pergunta, né? Que pergunta feita a um pecador. Toda vez que a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, se a gente usa droga, se a gente vai beber, se a gente vai se prostituir, se a gente vai cobiçar, né, a gente está fazendo as coisas contra o Senhor. Tudo que Jesus abomina, que Jesus proíbe, né? A Bíblia nos ensina certinho. Eu passei muito tempo pensando qual é o motivo de um homem morrer na cruz e eu ser perdoado. Há muitos anos esse negócio me perturbou. Hoje eu entendo, Jesus foi o único homem, 100% homem, que obedeceu todos os mandamentos do Senhor. Ele amou primeiro a Deus sobre todas as coisas, porque ele é Deus. Ele honrou o pai dele, ele honrou a mãe dele. Ele não cobiçou, ele não roubou, ele não matou. Ele não desejou nada de ninguém. Ele simplesmente amou. Tudo isso, irmão, se resume no amor. Jesus é amor. Quando eu entendi isso aí, eu entendi que as pessoas que fazem essas coisas que desagradam a Deus é porque não têm amor. É um amor falso, né? É um amor apegado aos bens materiais, essas coisas materiais que se vão, né? Igual o portão lá de casa, por exemplo, a ferrugem já está comendo. Então essas coisas tudo vão. Mas o amor de Deus em nós, não. O amor de Deus em nós vai nos levar, nos garantir essa vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós herdaremos o céu, meu irmão. A cidade santa, a cidade celestial. Um lugar que não vai haver tristeza, não vai haver sofrimento. Tu não vai quebrar um osso. É muito lindo. Irmão, se você parar para pensar, porque Deus, a Bíblia é bem clara, se você ler, estudar toda ela, de Gênesis e Apocalipse, tudo se resume no amor. Tudo fala do amor.
né? Os profetas pregaram arrependimento, João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, né? Então, assim, tudo se resume no amor. Jesus quer que a pessoa se arrependa, que a pessoa seja transformada da água para o vinho, como Paulo foi. E aí vai viver em novidade de vida. E Paulo está nos ensinando que ele não aprendeu isso de homem nenhum. Foi tudo pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E na minha nação excedi em judaísmo e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Deus chamou Paulo lá, já dentro do ventre da mãe dele. Revelar seu filho em mim, para que a pregação entre os gentios, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, a gente supõe, né, que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, num intensivão para entender a revelação do Velho Testamento em Cristo Jesus. Todas as profecias, para saber se ele realmente era o Cristo. Então ele foi fazer esse intensivão para lá, para a Arábia. E voltou 3 anos depois, cheio de amor, com vontade de pregar a palavra. Irmão, se você assistir aquele filme de Paulo, o último que foi lançado agora aí, você vai entender um pouquinho, né? Ele, quando ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É muito lindo mesmo. É emocionante na realidade, né? Então, que nós possamos ser imitadores de Jesus, assim como Paulo foi, como os outros, tantos outros aí foram imitadores de Cristo. Na realidade, nós temos que ser obedientes, só isso, só obedecer. A igreja do Senhor, ela tem que obedecer, simples assim. A verdadeira igreja do Senhor obedece. Obedeceu o ID do Senhor. Pregar, se você já foi salvo, se você já aceitou Jesus, pregue para quem você conhecer que ainda não aceitou. Convide para ir à igreja. Não fique parado, meu irmão. Faça a obra do Senhor. Obedeça. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e que não minto. Olha só, ele está testificando que não minto diante de Deus. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já antes vos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Que maravilha! Olha, eu vou ler de novo. Mas somente tinha ouvido dizer, né? Quem tinha ouvido dizer? As igrejas por aí, as pessoas por aí, que não conheciam Paulo ainda, né? Que só ouviam dizer que ele tinha se encontrado com Jesus e tinha sido transformado. Aquele que antes perseguia a igreja do Senhor, agora era perseguido. Que maravilhoso, né? É uma transformação assim da água para o vinho. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Olha só, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Isso Paulo testificando dele mesmo. Falando dele mesmo, das bênçãos que Deus estava fazendo através da própria vida dele. Que ele anunciava o evangelho. Irmãos, eu digo para você que está me ouvindo nesta manhã. Eu estou aqui no sítio sozinho, tranquilo, né, meditando na palavra, já faz algum tempo. E eu digo para você, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Vá para uma igreja, leve a sua família, põe a sua família diante do altar do Senhor. Jesus está voltando. E quando Ele arrebatar a igreja, já foi mesmo. Não tem mais o que fazer. Quando Ele arrebatar a igreja, já foi. Então eu digo para você, se arrependa enquanto é tempo. Busque ao Senhor. Aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se arrependa. Se arrependa, né? Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação da sua alma. E eu digo para você, arrependa-se. Oremos. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado por esta manhã maravilhosa na tua presença. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos ensina, Pai, a caminhar cada dia na tua presença. Afasta de nós o devorador e cuida dos teus filhos, cuida da tua igreja. Essa igreja gloriosa, a igreja que te ama, a igreja que faz a tua vontade, a igreja que te obedece, Senhor. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. O sol tá vindo aí, tá queimando, né? Mas glória a Deus por isso. Vou já dar uma roçadinha ali para honra e para glória do Senhor. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos para a luta.